Neste momento, eu tomo posse da Bíblia Sagrada para nos trazer uma breve reflexão. Eu gostaria de dar o tema desta breve reflexão. Sem o sangue de Cristo, não haveria salvação. Por quê? Nós vemos na Bíblia Sagrada, está escrito, livro do Apocalipse, capítulo 13, o versículo 8, a parte B, que o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo. Sabemos que Apocalipse é o livro da revelação das coisas que aconteceram, que estava acontecendo e que iria acontecer. Deus achou por bem de revelar ao apóstolo São João, o apóstolo mais novo, o que viveu mais. E nós vemos uma revelação profunda que está no livro do Apocalipse, capítulo 4, no capítulo 4 ali, quando o Senhor mostra a João, quando ele estava exilado na ilha de Pátimo, que ele teve aquela visão daquele trono de Deus, e ele via 24 anciões que estavam em volta ao trono de Deus, e também estava 24 anciões, né? E ele chega a dizer que existia um livro selado por dentro e por fora, e que não tinha ninguém que pudesse olhar para aquele livro, nem abrir, nem ler, estava selado, né? Mas de repente ele viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. Um cordeiro entre os 24 anciões. Nós sabemos aqui que esses 24 anciões que já estavam diante do trono de Deus, eles já estavam com coroa em sua cabeça, já mostra a igreja glorificada, sendo representada pelos os 12 patriarcas do Antigo Testamento, isso seja, os judeus que irão ser salvos também, pela graça, e também 24 anciões, 12 representados pelos 12 patriarcas, 12 representados pelos apóstolos, que significa os gentios, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo,
ela é composta tanto de judeus como de gentios. Está bem claro isso quando Deus realmente afirmou a Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas. E São João, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 11, está claro ali também, né? João dizendo que Jesus veio para o que eram seus, ou seja, para os judeus, como ele tinha por prioridade de aceitar Jesus Cristo como Salvador e ser propagador das boas novas de salvação, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, não aceitaram, mas deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus todos aqueles que creem, tanto judeus como gentios. E nós vemos que os apóstolos eram judeus e foram agraciados pela graça de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que foi inaugurada com os judeus ali no dia de Pentecostes. E nós vemos depois Pedro pregando ao gentio, Cornélio, vemos a graça de Deus já se estendendo. E nós vemos isso no ídolo imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, né? Ele comissionou a sua igreja, não ao judeu, mas a sua igreja, que é composta de judeu e gentio. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, essa breve reflexão que eu vos trago, né? O tema é: sem o sangue de Jesus não haveria, não há salvação, não há justificação, não há perdão. Nós vemos isto, o escritor aos Hebreus, ele deixando bem claro isso, aos Hebreus capítulo 2, e versículo 14, ele faz referência, nós sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas sabemos que essa carta foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Assim nos diz, aos Hebreus capítulo 2, versículo 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, todos os seres humanos, né, participam da carne e do sangue, também ele aqui é Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, assim como os filhos participam da carne e do sangue, Jesus participou. Porque Jesus tinha que ter um corpo, né, limitado à carne e o sangue. Nós sabemos que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o corpo espiritual não está sujeito à carne como a nossa carne, nem ao sangue. Então, grande é o mistério da encarnação de Jesus Cristo, que Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante, diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, a mesma essência de Deus, mas aniquilou-se ou despojou-se, né, assumindo uma forma corpórea. Por que foi necessário Deus se humanizasse, né, assumindo uma forma corpórea, se limitasse ao corpo físico, material, ao sangue? Nós vemos Paulo também escrevendo nos Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 50, diz que a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Ou seja, o corpo da glorificação que a igreja vai ter não está mais sujeito a carne e nem o sangue. Apesar de Jesus ter sido
ressuscitado em um corpo palpável, visível, mas aquele corpo de Jesus não estava limitado, né, ao sangue de maneira alguma. Ele, quando veio a este mundo, ele realmente assemelhou-se a um corpo semelhante ao corpo do ser humano, para que ele derramasse o seu sangue, porque este foi o princípio estabelecido por Deus desde a eternidade. Como nós vimos, o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha um plano, Deus já tinha elaborado um plano na eternidade para trazer este homem ao estado original. E o escritor hebreu diz também: todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por que Deus instituiu, né, o meio pelo qual um poderia ser aceito, né? O pecado dele deveria ser perdoado, fosse através de derramamento de sangue, isto de animal que era inocente. Ali já estava apontando para uma pessoa que deveria vir a este mundo e morrer humano. Então nós vemos isto, que Deus instituiu os sacrifícios, como bem sabemos estudiosos da Bíblia, o livro de Levítico, está bem claro ali sobre o meio que Deus estabeleceu através do sacrifício. Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sacerdote, né? Ele fazia expiação se utilizando dos animais para perdoar o pecado das pessoas e da nação israelita. Uma vez no ano ele fazia expiação nacional. E com a morte dos sumos sacerdotes, levantava outros sacerdotes, porque eles eram mortais. E eles tinham que oferecer um sacrifício se utilizando de um animal. Então, ele era o ofertante e, no entanto, ele se utilizava de uma oferta também. Ele fazia purificação primeiro por ele, para interceder, né, diante de Deus com respeito à nação israelita. Então tinha que matar um animal e ele tinha que se purificar, porque ele era pecador também. Mas a encarnação de Cristo veio para cumprir as profecias bíblicas e, através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não haveria mais necessidade dos sacrifícios, né, dos sacerdotes, porque Jesus seria tanto o ofertante como a oferta. Quando ele veio a este mundo, sacrifício ele não quis, mas ofereceu o seu próprio corpo como sacrifício a Deus para salvar o homem, para que o homem pudesse ter salvação da sua alma. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E nós vemos na Bíblia Sagrada que quando Jesus foi crucificado, já nas últimas horas, ele teve sede, deram vinagre a ele, e quando estava perto, Jesus sabendo, né, do propósito de Deus,
todas as profecias estavam sendo se cumprido nele, ele disse: tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, o plano da salvação, o meio pelo qual tu estabeleceste na eternidade, que eu seria o Cordeiro de Deus, que tinha que vir dar a sua vida para que o homem pudesse servir, para que o homem pudesse viver, está consumado, está concluído. E a Bíblia nos diz que um soldado pegou uma lança e furou no seu lado e saiu água e sangue. Água e sangue saiu do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aí está bem claro aí que ele tinha que derramar todo o seu sangue. Então o sangue de Jesus foi derramado lá na cruz do Calvário. Sangue significava vida. Matava um animal, que era sangue, pegava o sangue e fazia expiação, né? Para que o pecado do transgressor fosse perdoado. Então lá na cruz do Calvário estava Jesus sendo oferecido como único holocausto diante de Deus, para que o homem pudesse ter vida eterna, salvação eterna. Por isso que não haverá salvação fora do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jamais o homem poderá chegar à presença de Deus, entrar pelos portais eternos, tomar posse da árvore da vida, se não for através exclusivamente do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi através do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário que Cristo nos comprou para que pudéssemos ser salvos, sermos livres da condenação eterna. Que esta breve reflexão você possa entender, compreender, né, que não existe salvação fora de Jesus. É bem verdade que existem as religiões, né? As religiões não é o meio pelas quais religa o homem com Deus, apesar, né, da palavra, do sentido comum em dizer que religião significa religar, mas no sentido bíblico, o único que pode religar, conectar o homem novamente com Deus é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Timóteo 2:5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então aí está o grande mistério da encarnação. Eu disse encarnação, ou seja, sendo Deus, Espírito, Jesus, na mesma essência de Deus, não teve por usurpação, mas aniquilou-se, despojou-se, né, do seu resplendor, da sua glória divina na eternidade, e nasceu de uma Virgem Maria. Jesus não nasceu como produto de uma relação de um homem e de uma mulher. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo de Deus. E o anjo disse, o que há de nascer de ti será santo. Então, Jesus veio a este mundo
sem a natureza pecaminosa, porque todos aqueles que vêm a este mundo como resultado de uma relação, né, do ajuntamento de um homem com a mulher, ele traz em si, né, a natureza pecaminosa. Então Jesus não trouxe em si a natureza pecaminosa. Ele era perfeito em seu caráter e em sua personalidade. Nasceu sem pecado. Jesus viveu sem pecado. Morreu sem pecado. No entanto, foi o único que pôde tomar os pecados, as transgressões da humanidade, do homem. É o que diz Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas rebeliões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, no momento que Jesus foi, né, condenado pelos sumos sacerdotes, né, pelo Pilato, né, pela multidão, quando pediram Jesus, né, quando Barrabás era um criminoso, ele estava preso, e Pilato, né, pediu que a multidão escolhesse Jesus ou Barrabás. Então ali estava realmente a multidão, o mundo escolhendo Barrabás, né? E mandando que Jesus fosse crucificado. Então, daquele momento em que Pilato decretou que Jesus fosse açoitado e crucificado, começou o seu martírio em prol da salvação da humanidade. Foi isto que aconteceu na última oração de Jesus, quando ele estava no Getsemane, orando, chamou os apóstolos mais íntimos, Pedro, João e Tiago, como homem. Ele, como Deus, ele sabia o cumprimento das Escrituras que tinha que ser cumprido nele, ele sabia o sofrimento, e ele pediu que os três fossem orar com eles, mas adormeceram. E ali ele orava repetindo as mesmas palavras: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Jesus sabia a vontade de Deus. Jesus sabia, né, o que as Escrituras diziam a respeito dele. Mas Deus não mudou o seu plano original. Não havia outro plano. Não havia nenhum ser humano perfeito. Foi isso que João viu no Apocalipse, no livro que estava selado. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não existia ninguém digno para cumprir os propósitos de Deus, para abrir o livro que estava selado, o qual iria se desenrolar toda a história da humanidade. Mas o anjo disse: não temas, eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele venceu. Aí nós vemos já uma revelação antecipadamente. Foi revelado a João que Jesus Cristo seria o leão da tribo de Judá. Ele venceu para desatar os seus 7 livros, os seus 7 selos. Então, a vitória da igreja, do povo de Deus, já é um fato. Apesar das perseguições, né, que ela vem sofrendo, né, um martírio, né, e Jesus disse para Pedro que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela, né? As perseguições, a morte foi grande que Satanás usou para destruir, mas Jesus disse: jamais a morte irá prevalecer contra a minha igreja. O primeiro mártir foi Estevão, depois Tiago, e daí sucessivamente os apóstolos, os cristãos sofreram. Satanás pensava que iria destruir
a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no seu primeiro século, né, com a morte, mas Jesus diz que as portas da morte, né, do inferno, né, não irá prevalecer contra ela. Então, seja qual for as táticas, né, que Satanás se utilize para destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele não irá conseguir. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo está vivendo, né, nas suas últimas horas aqui na terra, e tudo está predito, os acontecimentos que iriam acontecer: peste, fome, guerra, terremoto, né? Apostasia teológica. Nós estamos vendo tudo isto acontecer. Mas Jesus disse: quando vocês vides essas coisas, levantai vossos olhos para cima, porque está perto a vossa redenção. Então, mais do que nunca, a Bíblia, as profecias bíblicas são dignas de credibilidade. Jesus assegurou categoricamente: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, todas as profecias bíblicas irão se cumprir. Está se cumprindo. Que o homem queira ou não queira, a Bíblia é a palavra de Deus, digna de toda confiança. Então, resumo esta breve reflexão dizendo: sem o sangue de Jesus Cristo, sem o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não haverá salvação. Deus só aceita este método que foi já estabelecido na eternidade, antes da queda do homem. O Cordeiro de Deus já havia sido morto. E João viu isso na sua visão quando estava exilado na ilha de Pátimo, entre os 24 anciões que se representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Entre ele estava um que havia sido como se estivesse morto. Então os 24 anciões já estavam coroados no céu, porque houve um que veio a este mundo e deu a sua vida. Este foi o Cordeiro de Deus. Por isso que afirmou João Batista quando batizou Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que já estava, né, predito na eternidade, que foi morto desde a fundação do mundo. Então este aí é que tira o pecado do mundo. Então a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, um evangelho sem a cruz, um evangelho sem o sangue de Jesus, não é evangelho. É falso evangelho. Mas o apóstolo São Paulo disse: se mesmo um anjo do céu, né, vier anunciar outro evangelho, além do que já foi anunciado, que evangelho foi esse? Que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que fora dele não há salvação. Este anjo será um maldito, porque Deus não deixou, né, nenhuma outra revelação para os últimos dias. A Bíblia é um livro selado. Tudo que Deus queria que o homem soubesse a seu respeito está revelado na Bíblia Sagrada, para que nenhum homem tenha desculpa diante de Deus no dia do juízo final. E o apóstolo São Paulo, como profeta, ele afirma que Deus não leva em conta o tempo da ignorância,
mas anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares. Veja que o Evangelho é universal, mais do que nunca. A palavra de Deus está sendo pregada nesses últimos dias. Então Deus não tem um homem por inocente, né? Mas anuncia agora em todos os lugares que o homem se arrependam, porque Deus tem determinado um dia em que é de julgar este mundo por meio de um varão. E disto deu prova quando ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, assim como foram nos dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento, né? Como Sodomas e Gomorra, o mundo está vivendo, tudo está predito, nada está fugindo do controle de Deus. Que a Bíblia diz que nos fins dos dias, Deus iria permitir a operação do erro, né? Para que aqueles que não deram crédito na verdade crescem na mentira. Não é isso que nós estamos vendo em pleno século XXI, onde a palavra de Deus tem sido pregada? Os homens zombam, escarnecem, blasfêmia, e ninguém se levanta para defender. Mas está bem claro, ninguém defenderá a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem defende a sua igreja é Ele mesmo. Então, nenhuma ferramenta orquestrada, planejada, arquitetada por Satanás jamais irá prevalecer contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi já inaugurada vitoriosa. Ela é sempre triunfante em todas as investidas que Satanás se levantar. No entanto, que cada cristão, cada dia, deposite a sua fé na palavra de Deus, porque ela não falha. Está chegando o dia e a hora do Senhor vem arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que será no abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Será o rapto. Arrebatamento significa rapto, tirar com violência para si. Concluo dizendo, sem o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não haverá salvação. Porque Ele, sendo na forma de Deus, Espírito, não teve por usurpação, mas aniquilou-se, assumindo uma forma corpórea, assim como os filhos do ser humano participam da carne e do sangue. Ele se limitou às leis físicas, naturais, para que em seu corpo reinasse o sangue, e ele pudesse substituir os sacrifícios religiosos, né, dos sacerdotes da época, que os animais morriam em lugar do ser humano. Então ele ofereceu o seu corpo como sacrifício. Ele foi tanto o ofertante como a oferta. Por isso que ele é o sumo sacerdote, está assentado na glória, né? Intercedendo por todos aqueles que se encontram perdidos. Agora o ser humano tem acesso à presença de Deus, porque através do seu sacrifício, o seu corpo foi rasgado como um símbolo. Ali existia um véu, fazia divisão entre o santo e o santíssimo, que só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez no ano. O centurião viu que quando aquele véu do templo foi aberto de alto a baixo, isso indicando que não foi mãos humanas quem rasgou aquele véu, aquela cortina, mas Deus abriu de alto a baixo, dizendo, agora o homem tem acesso à minha presença,
não através do sangue dos animais, não através de um sumo sacerdote humano, falível, mas através de mim, o sumo sacerdote. Então cheguemos à presença de Deus com ousadia e com fé, porque a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário.